Deus, essa passagem, ela vai falar, irmãos, de um homem que estava possesso por uma legião de demônios. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos essa noite é que Jesus, o nosso Deus, Ele é um Deus que traça planos. Ele não é um Deus, irmãos, às vezes as pessoas dizem que é o destino, que é o acaso, mas para quem é servo do Senhor não existe destino, não existe o acaso, tudo é obra do Senhor. E aqui, irmãos, antes de começar essa passagem, nós vamos ver que Jesus acalma a tempestade, os seus discípulos, aqueles que estavam com Jesus, se espantam de ver o poder que o nosso Senhor tem. Eles se espantam, diz que eles sentiram grande temor e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Eles estavam andando com Jesus, mas ainda não criam no poder que havia nas mãos do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, neste momento, Jesus entra naquele lugar entre a Judéia e Galiléia, um lugar onde a sua maior população era de gregos, gentios, pessoas ao qual não ouviram falar de Jesus. Mas, irmãos, quando Jesus chega em algum lugar, Ele chega para fazer uma obra, Ele chega para fazer a diferença. Irmãos, Jesus, quando Ele entra numa vida, Ele entra para fazer a obra por completo. O nosso Deus é um Deus ordeiro, irmãos, é um Deus completo. Ele não entra simplesmente para fazer algo e deixar daquela maneira, não. O nosso Deus, Ele faz a obra por completo. Aqui, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem possesso, quando ele sentiu que Jesus acabava de sair do barco, ele pisou naquela região, ele foi ao encontro de Jesus, saiu dos sepulcros, irmãos, sepulcros, eles eram fora da cidade, eram feitos em cavernas, em rochas. Ou seja, aquele homem, ele estava afastado da sociedade. A sociedade não queria mais aquele homem por perto, porque aquele homem fazia coisas que a sociedade abominava, que aos olhos da sociedade todos olhavam assim: aquilo não é normal. E aquele homem possesso, quando ele sente que Jesus pisa na terra, ele vai direto ao encontro do Senhor Jesus. Irmãos, eu posso contar sobre mim, minha mãe está aí como testemunho, meu tio, há uma época que eu andava, tinha um cabelo comprido, andava com a turma, irmãos, fazia tudo que me prestava. Mas um dia o Senhor Jesus Cristo me chamou, irmãos, o Senhor usou várias vezes, pessoas para pregar para mim e dizer assim: olha, hoje você está rindo, hoje você está aí andando para a rua, está bebendo, fazendo tudo que não presta, mas pode ter certeza que quando Jeová jogar o anzol e te puxar, Ele vai fazer uma obra grande na sua vida. Não adianta resistir, não adianta rir, irmãos. Se Deus tem plano, Ele cumpre, porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem chegou até Jesus, e vai dizer que muitos tentavam prender aquele homem, porque eu quero, irmãos, que quando aquele homem estava de entrar na cidade, ele fazia um estrago. Eu não sei se os irmãos já viram uma pessoa possessa, mas aquela possessa mesmo, irmãos, ela é um perigo para todos e mais ainda para ela. E a palavra do Senhor vai dizer que, irmãos, não adianta lutar contra a carne e o sangue. Aquele que é nascido do Espírito, ele discerne aquilo que é do Espírito. E aquele povo, por ser um povo gentio, eles não tinham discernimento de que aquele homem estava possesso. Eles podiam dizer que aquele homem era um louco, que aquele homem tinha uma esquizofrenia ou algo do tipo. Mas aqueles homens, aquele povo, gentios, gregos, eles não discerniam, irmãos, que aquilo eram espíritos imundos, espíritos malignos, que aqueles espíritos, irmãos, estavam fazendo uma coisa terrível na vida daquele homem. Porque, irmãos, Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta, ela não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra os principados e potestades desse século, é contra toda a força maligna. Mas nós lutamos contra o inimigo com as nossas próprias mãos? Não, de maneira alguma. É pelo nome, é pelo sangue, pelo poder que há no Senhor Jesus Cristo. De nós mesmos, nada nós podemos fazer, mas o nosso Deus, Ele tudo pode. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é especialista no impossível. Eu lembro, irmãos, quando me deram o diagnóstico, disseram para mim assim: você está com tumor maligno. E eu falei assim: tá joia, tá certo.
Os médicos olharam na minha cara e assim, vai ser maluco, vai ser louco. Que a minha mãe não murmurava. A pessoa reage de uma maneira positiva, irmãos. A hora que os médicos saíram do quarto, eu virei para o lado e falei assim: Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu vou. Mas se o Senhor não estiver comigo, Senhor, já me arranca da terra uma vez. Eu não quero ver minha família sofrer. E o Senhor confirmou, irmãos, lá no hospital, que o Senhor estaria comigo. E até o fisioterapeuta hoje, irmãos, ele é maçom. E ele olha para mim e fala assim: olha, Deus tem alguma coisa com você, que você chegou aqui numa maca. Eu ia fazer fisioterapia, irmãos, eu ia numa maca, deitado. Só mexia do peito para cima, era só o braço, o pescoço e a cabeça. E o Senhor, irmãos, quando Ele tem obra conosco, Ele tira da onde for, Ele faz a obra, irmãos, às vezes aos nossos olhares, né, o olhar carnal, ao olhar do homem, parece impossível, mas para Deus nada é impossível. Às vezes o homem pode estar jogado lá no amassado do pecado, na sarjeta, você passa na rua, você vê pessoa lá jogada, urinada, fedendo, e às vezes até mesmo você olha e fala assim: olha, é só Jesus. Mas eu te digo uma coisa: é só Jesus. É só Jesus que faz a obra na vida do homem.